Ok. Beleza, acho que agora sim já está gravando. Bom, novamente, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Pessoal, vou primeiramente agradecer novamente a presença de quem está aqui hoje, por ser um sábado, pelo momento que a gente está vivendo de pandemia, a gente sabe as dificuldades de cada um, né? Sabe que todo mundo está passando por momentos difíceis. E eu me sinto honrado aí com a possibilidade de ter vocês aqui comigo, de compartilhar esse momento, de poderem me ouvir e eu poder ouvir vocês. Então, isso já mostra aí já me deixa muito feliz e espero estar correspondendo às expectativas de vocês também. Vou pedir, né, para quem puder e quem quiser, quando falar ou quando não estiver apresentando, quiser abrir a câmera para que eu possa me sentir menos sozinho, tá, gente? Tudo bem que na hora que eu tiver com o slide, acabo não vendo muito vocês, mas em momentos do nosso debate, depois da apresentação, quem quiser e quem se sentir à vontade, quem puder, né, abrir a câmera para a gente ver os rostinhos, para ficar mais perto um pouco um do outro, na medida do possível, vai ser muito legal, tá? Antes da gente começar, novamente eu queria reforçar a minha disponibilidade para tirar as dúvidas de vocês. Eu sei que os tutores também estão à disposição e estão fazendo um trabalho nos polos, aí muito mais próximo de vocês, né? Mas tem aquele tópico de sugestões e dúvidas que essa semana eu não consegui responder. Tem algumas dúvidas lá que eu já vi que eu tenho que responder e estou em falta. Vou tentar responder agora depois da aula, tá? Eu vi que estão lá, mas ainda não consegui responder. Eu queria ver se algumas pessoas, eu vi lá no Tira Dúvidas, que algumas pessoas não conseguiram entrar em contato privado comigo. Outras conseguiram. Eu recebi e-mail de 2 alunos, tirando dúvidas e tal. Tentem entrar, não sei se vocês conseguem, não sei se para todos aparecem, né? O meu contato, eu achei que eu tinha colocado ali por e-mail no meu perfil, mas eu acho que vocês conseguem acessar pela mensagenzinha do Ava, pela caixinha de mensagens do próprio Moodle, me mandar uma mensagem privada, tá? Se vocês estiverem tendo algum problema para se comunicar comigo, tentem falar com os tutores, que às vezes fica mais fácil falar com o tutor, tá? Para ele ajudar vocês a entrarem em contato comigo, tá bom? Então, não deixem de entrar em contato caso tenham dúvidas, caso tenham alguma necessidade, a gente está aqui para isso, tá bom? Se sintam muito acolhidos nesse sentido, para que vocês consigam compreender os objetivos da disciplina, das atividades, né, da melhor maneira possível, tá certo? Bom, pessoal, eu vou começar a minha apresentação. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou deixar uma coisinha que eu senti falta da última aula, que é abrir, que eu sempre faço isso nas aulas da graduação e esqueci de fazer com vocês naquele último sábado, que é deixar o microfone aberto para algum comentário, para algum desabafo, para alguma coisa que alguém queira falar antes da gente começar a aula, né? Eu, por exemplo, estava falando do meu cafezinho que eu trouxe lá de Minas, que eu sou lá de Uberaba, né? Eu já falei para vocês. E às vezes eu trago um cafezinho quando eu vou lá, porque aqui no Rio é mais difícil, né? A gente só compra café industrializado aqui, não é aquele cafezinho de Minas, né? Então, abro aí o microfone para qualquer comentário mais leve, mais inicial aí, se alguém quiser. Alguém quer falar? Pode professor. qualquer papo aleatório. Atira. Então, assim, agora, olha só, professor, deixa eu abrir a câmera aqui. Agora o senhor provocou. Agora o senhor provocou. Então, já veio a vitória, professor? Ainda não. Não sabe que está perdendo. Eu já tomei café de Minas. Já com queijo. Estou fazendo pós-graduação na universidade, né? E o senhor não conhece Vitória.
Olha só que absurdo, né? Acho que é porque a praia aí é muito boa e o senhor não quer conhecer as bandas de cá. Ah, me provocou. Não, não é isso. Tô E é, e brincando. é, e é bem raro, viu, Satira? É bem raro o mineiro que não conhece Vitória, viu? Que a gente der lá, o pessoal de Minas gosta muito de ir para Vitória, para Guarapari, para Vila Velha, né? Eu conheço Guarapari, mas não conheci Vitória. Eu imagino aqui o céu tá lindo, né? A praia reabriu, eu não sei, mas eu sei que tá de ressaca aqui no Rio, então aqui em Niterói, eu moro em Niterói, mas talvez eu dê uma caminhadinha à tarde, né? Tentando ali com a maior proteção. Sei que tem alguns lugares que são mais tranquilos de caminhar para ver o dia, porque o dia está muito bonito mesmo. Juliana, Guarapari, litoral de Belo Horizonte. Verdade, Aline. Belo Horizonte desce tudo, né? Para Guarapari, é igual São Paulo que desce para Guarujá, né? É a mesma coisa, a mesma coisa. Aline, cuidado com essa fala se tem capixaba perto, que o pessoal vai ficar doido, né? Você, como é uma grande querida, eu deixo. Cuidado, senão vai dar briga, gente. Não pode dar briga, não. Não, mas as praias do Espírito Santo realmente é as praias de Minas, né? São as praias de Minas. Não, a gente pode falar que a gente compartilha, né, com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem a grandeza de compartilhar as praias com os mineiros, né, e aqui no Rio também, né, porque uma boa parte do sul de Minas, Juiz de Fora, o pessoal vem tudo aqui para o Rio, para Niterói, para a região dos lagos, né, então acaba tendo essa ligação, né. A minha região lá, Uberaba, Triângulo Mineiro, a nossa tendência é ir para as praias de São Paulo. A gente desce por São Paulo e vai parar no Guarujá. Então, cada região de Minas vai para um lado, né? A gente tem essa regionalização da praia em Minas. Algum outro comentário, gente? É bom esse momento de abertura. Eu senti falta na última aula. Exatamente, professor. Aqui, essa foto no meu perfil, inclusive, foi tirada no Espírito Santo, no convento, né? Da Penha. Eu já ouvi falar, é aquele convento de Vila Velha? Exatamente. Aí, aqui em Minas Gerais, Padre Paraíso, Vale de Jequitinhonha, a praia que o pessoal costuma mais frequentar é no sul da Bahia, Mucuri, né? Que é a mais próxima aqui. Então, igual você falou, é tudo relativo, né? Minas é bem... Nova Viçosa, né? Nova Viçosa, Porto Seguro o pessoal curte muito tanto também, né? Então, pega o sul da Bahia ali, né? Aham. Pois é, olha, gente, a gente está fazendo uma regionalização, hein? Legal do acesso à praia pelos mineiros, eu estou gostando. Isso aí dá um mapa legal de fluxos. Já viram aqueles mapas de fluxos? De repente a gente faz isso com os nossos alunos, um papo desse gera um mapa com os nossos alunos em sala de aula, né? Isso é muito bacana. Mais algum comentário livre? Abertura dos microfones e das câmeras para quem quiser. Bom, pessoal, eu senti muita falta desses comentários, porque dá um pouco de humanidade, né, para a nossa aula. Talvez eu estava um pouco mais tímido, né, na primeira aula, ainda não sabia qual era, estava com aquela ansiedade de dar aula pela primeira vez para a turma, e aí a distância vai ser um pouquinho mais difícil, mas a gente vai construindo isso aos poucos também, esses nossos laços, né, esses momentos nossos. Eu vou começar a nossa aula, então. Vamos tentar fazer uma mesma dinâmica. Eu vou falar algumas coisinhas sobre o tema, né? Revisando ali os textos dessa quinzena, algumas questões teóricas, e aí eu abro para o debate. Eu vou novamente frisar aí para vocês, né, a importância de vocês participarem do debate, colocarem questões, tá? Acho que esse momento é para isso mesmo. E podem me interromper, eu não vou estar, eu vou estar no slide, né? Então não vou estar vendo vocês, eu não consigo fazer aquele negócio de dividir tela, tá, gente? Então eu fico no slide, mas aí vocês podem me interromper, levanta a mão, fala, professor, né? Não tem problema, fiquem muito à vontade, tá bom? Deixa eu colocar aqui para apresentar. Tá aparecendo para vocês? Sim, professor.
Deixa eu colocar em tela cheia aqui para vocês. Melhorou? Tá aparecendo num tamanho legal? Tranquilo? Posso começar então, né? Pessoal, a gente na aula passada ali deu uma revisitada, né, na questão histórica da formação do território brasileiro, discutindo um pouco como a formação da sociedade brasileira está extremamente atrelada, né, a uma formação agrária, né, e as desigualdades provocadas historicamente por essa relação do território agrária, né, e hoje eu vou tocar num ponto que são que impacta muito nas nossas aulas no ensino básico, né? Que é sempre um tema muito recorrente quando a gente vai trabalhar com os nossos alunos na escola, a questão da geografia urbana e geografia rural, que é a relação entre campo e cidade, né? Entre os textos que eu indiquei, um dos textos que eu vou fazer como base da aula, ele vai fazendo um recorte pelas correntes do pensamento geográfico, né, para entender essa relação campo-cidade nas diferentes correntes do pensamento geográfico. É claro que com os nossos alunos da educação básica, a gente não trabalha a relação campo e cidade de uma maneira a mostrar como isso é posto em cada teoria, né? Eu vejo que nós precisamos pensar as teorias para poder pensar como ensinar a relação campo-cidade, né, de uma maneira que seja mais tangível, mais visível para os nossos alunos, na realidade deles. É por isso que eu vou revisar, né, com vocês rapidamente essas questões teóricas da relação campo-cidade, e no final, eu acho que é sobretudo o nosso debate para a gente provocar o debate, vou trazer algumas provocações para que a gente pense como falar de campo e cidade, da relação campo e cidade com os nossos alunos, tá certo? Então, vou revisitar aí, teoricamente, alguns pontos, mas a ideia é que nós, no debate, nós pensemos aí, juntos, possibilidades, porque não existe uma forma única, né, de também trabalhar campo e cidade. Mas a gente pode compartilhar experiências, compartilhar posicionamentos, né, construir a nossa autoria docente, né, porque uma questão que eu sempre friso é que nós, professores, precisamos nos entender como intelectuais, né, como autores da nossa própria aula. Nós não somos só repetidores de conteúdo. Então, eu trazer aqui uma forma de ensinar campo e cidade não vai ajudar vocês, né? A ideia é que a gente reflita sobre isso, troque experiências e cada um de nós tenhamos autonomia, autoria, né, para pensar isso diante da realidade dos nossos alunos, em cada um aqui numa região de Minas ou até fora de Minas, né? Tem Espírito Santo, tem outras regiões do país fazendo curso, então cada realidade vai provocar diferentes concepções, né, diferentes relações, na verdade, entre campo e cidade, para a gente trabalhar com os nossos alunos, né? Então, pensando aí a linha do tempo da história do pensamento geográfico, a gente pensa lá na geografia clássica, né? Como é que essa relação campo e cidade era tida na geografia clássica e como ela até hoje está presente na escola atualmente, né? Por quê? Na verdade, mais na sociedade do que na escola, né? Os nossos alunos chegam na nossa aula e eles ainda acreditam, né, por um conhecimento social, construído socialmente, que uma coisa é a cidade, outra coisa é campo, né? Que uma coisa é a zona urbana, outra coisa é a zona rural, né? Então, não entendem que esses dois arranjos do território, eles hoje possuem outras formas de entendimento, outras formas de materialização do espaço, na paisagem, né, que precisam ser entendidas. Então, essa concepção que hoje é enraizada na sociedade, ela vem lá da ciência da geografia clássica, né? Então, lembrando ali, a geografia clássica é aquela da geografia francesa, né, com Vidal de Lablache,
né? Então, que era basicamente descritiva, baseada no positivismo ali indutivo e comparativo, né? Então, a ideia era fazer comparações entre os territórios, entre as regiões, né? E aí, querendo ou não, se você descreve e compara campo e cidade numa perspectiva clássica, você vai trabalhar que o campo produz produtos agrícolas, vai fazer lá uma caracterização, uma descrição do campo como algo único e diferente, e a cidade com outras formas, com outras características também diferentes. Então, por isso que na perspectiva clássica, né, nessa perspectiva que até hoje a gente encontra, até mesmo em materiais didáticos, muitas vezes ela vem descrita e às vezes não é problematizada, o que é pior, né, porque o problema não é vir no livro descrita. Agora, se ela vier descrita e problematizada, ótimo, né? Aí a gente consegue trabalhar. Agora, se ela vem sem problematização, fica parecendo que o livro está defendendo que campo e cidade continuam com essa mesma perspectiva, né? Uma outra coisa que a ciência clássica, né, que essa perspectiva clássica trouxe, é o entendimento ali de campo e cidade como como gêneros de vida, né? Urbanos e rurais, ou seja, como se a forma de vida do sujeito na cidade é uma, né, e no campo é outra. Isso é relativo, a gente vai entender, né, com a globalização, com outros processos históricos que vão ocorrendo e vão transformando o território, nós vamos entender que essas relações mudam. É claro que esses gêneros de vida, né, eles eram mais explicáveis ali no início do século XX, sobretudo no Brasil. Era mais fácil de você realmente fazer essa separação entre campo e cidade do ponto de vista geográfico. Então, é por isso que a gente vai pegar... eu na minha tese de doutorado, eu pesquisei, né, alguns livros do Delgado de Carvalho, fiz um estudo histórico sobre livros didáticos no Brasil, de geografia. E ali, no início do século XX, realmente era muito comum mesmo você pegar livros didáticos que traziam essa divisão muito clara, né, entre cidade e campo, mas também os processos históricos do período, a configuração, os arranjos históricos, permitiam essa divisão, né, porque nós tínhamos ali espaços relativamente distintos, um país extremamente agrário, né, basicamente uma pequena parte da população era urbana, nós não tínhamos ali no início do século XX um parque industrial, né, se a gente comparar até os anos 50, nós vamos ter um ensaio, né, de industrialização no Brasil só, né, então o campo ainda, por isso essa última frase, né, o campo determinava a dinâmica espacial urbana, né, tanto que, por exemplo, São Paulo virou uma metrópole, o Rio viraram duas metrópoles, né, em função do dinheiro vindo da exportação de produtos agrícolas, né, então toda a malha ferroviária que sai do Rio e de São Paulo, no final do século XIX e início do século XX, não eram processos necessariamente urbanos, porque não era em função da urbanização ou em função da industrialização que estava ocorrendo a expansão das ferrovias no Brasil, mas sim em função do crescimento do café, né, do café como principal produto de exportação até ali os anos 30 no Brasil. Então, o campo determinava, né, até, a gente pode dizer até os anos 70, na verdade, uma grande dinâmica espacial urbana, né? Por mais que a gente tenha ali ensaios de industrialização, sobretudo no eixo Rio-São Paulo, a partir dos anos 30, nós temos algumas mudanças ali, mas em dinâmica geral no Brasil, em todo o território nacional, a gente pode dizer ainda que o campo vai determinar até os anos 70 essa divisão aí entre campo e cidade, né? Então, havia pouca integração, né, entre campo e cidade, no sentido de que o campo determinava a dinâmica espacial urbana. Aqui tem uma relação, né? Vocês podem perceber que a gente pode entender, na perspectiva clássica,
nessa relação bem distinta entre campo, quais são as funções do campo, né? Tinha maior parte da população, né? Determinava os ciclos econômicos que a gente falou na aula passada, né? Determinava o ritmo da cidade, o próprio gênero de vida, né? O meio natural, né? Como a técnica dominante ali. E a cidade, né? Nós temos ali uma dependência em relação ao campo, né, uma baixa industrialização, né, e a taxa de urbanização que só vai mudar ali a partir dos anos 70. Né? Então, além de uma concepção no pensamento geográfico, a separação, né, essa ideia de separação de campo e cidade, ela também era um processo histórico, né, porque o campo ainda determinava, até os anos 70, todo o ritmo econômico do país. Né? Então, com exceção ali do eixo Rio-São Paulo, que nós vamos ter um processo de industrialização entre os anos 30 e 60, o resto do país vivia ainda em função do campo. Né? Outra perspectiva é a perspectiva quantitativa, né? Ali dentro dos estudos teoréticos, para quem não se lembra, ali no pensamento geográfico, a geografia teorética, ela vai surgir ali nos anos 60, 70, né? Muito utilizada pela ditadura militar, né? Como meio de controle do conhecimento sobre o território, como meio estratégico, né? O IBGE cresce muito nesse período por utilizar os estudos teoréticos, né? Inclusive... Professor Diego. Sim? Eu acho que você está passando o slide? Tô passando, não tá aparecendo? Não, aqui não tá, não. Eita! Agora tá. Mas tá aparecendo. Agora voltou. Tava aparecendo? Talvez para alguém não tava aparecendo, é isso? Não tava aparecendo não, mas agora... Não, só o primeiro que apareceu, nem o segundo, nem o terceiro, nem nada. Eita. Não, beleza, agora tá andando. Porque eu tinha colocado em apresentação tela cheia, aí eu acho que deve ter dado uma travada. Vou deixar assim, sem ser tela cheia, pode ser? Não, acho que não chegou nem a ficar em tela cheia, não. Não chegou? Dá um F5, eu acho que vai. Não, para mim tava em tela cheia, entendeu? Mas eu acho que travou em algum momento. Tá passando os slides agora? Tá passando. Agora tá passando. Mexe aí pra cima e pra baixo. Tá no quarto slide, ô Diego. Oi? Tá no quarto slide, os estudos teoréticos na questão campo-cidade. Isso, mas está passando os slides? Tô mudando os slides e eu queria saber se está mudando aí para vocês. Não está mudando não, professor. Tá. Tá parado. E agora, está mudando? Agora sim. Professor, o senhor volta lá daquela parte que eu gostei, que até os anos 70 era o campo que determinava. O senhor volta daí, gostei muito. Sim. Gente, eu acho que eu entendi o que estava acontecendo. Eu pus em tela cheia para mim, achando que estava em tela cheia para vocês e acabou não passando os slides. Então, agora não está em tela cheia para mim, mas eu acho que está passando os slides. Estou mexendo aqui nos slides, está mudando para vocês, não tá? Sim, agora está mudando para gente. Então, beleza. Então, retomando aí, peço desculpas aí pelo erro, tá? Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar o slide para que vocês acompanhem. Tá? Foram 2 slides que eu passei e que não passaram para vocês. Então, retomando aí, nós tínhamos ali uma dependência até os anos, sobretudo na primeira metade do século XX, né? A gente precisa pensar assim, que o eixo Rio e São Paulo tem as suas particularidades ali, né, pelo processo de industrialização, de início da industrialização do país, sobretudo no governo Vargas, né, e também ali nos anos 50, com o desenvolvimentismo do Juscelino Kubitschek. Porém, fora do eixo Rio e São Paulo, nós temos ali ainda uma predominância de uma relação campo e cidade em que o modo de vida do campo, que não é o modo de vida atual, né, ele determina o ritmo da cidade. Então, isso significa que até os anos 60, 70,
né, nós podemos dizer que, entender que campo e cidade eram separados e que havia uma sobreposição do modo econômico, né, de produção capitalista no campo sobre a cidade. Ou seja, se uma cidade tinha um comércio, esse comércio era dependente somente da atividade do campo, né, do motor ali econômico do campo que favorecia um comércio na cidade, né, por exemplo. Então, nós temos a cidade como uma formação dependente ali, né, e determinada pelo ritmo do campo. Isso vai mudar, claro, com os anos 70, eu vou falar daqui a pouco, da Revolução Verde, que também é um assunto que despenca aí nos currículos, que sempre está nos currículos de geografia para a educação básica, né? E é bom a gente pensar com os nossos alunos essas perspectivas, né? Mas aí eu vou problematizar como pensar essas perspectivas lá na frente com os nossos alunos, tá? Então, depois dessa ideia clássica, né, de geografia, nós temos a teorética. Como eu estava dizendo, né, a teorética ela é aquele modelo quantitativo, né, próprio do IBGE, próprio também de outros institutos, né, de pesquisas espaciais, de pesquisas agrícolas, né, geralmente órgãos estratégicos do governo, que vão usar de técnicas estatísticas, modelos matemáticos, para explicar aí os fenômenos geográficos, né? E no caso da relação campo e cidade, nós vamos ter o quê, né, dentro dessa perspectiva teorética? Nós vamos ter uma visão mais funcional e cartográfica da relação campo e cidade. Ou seja, nós vamos ter muitos gráficos, uma produção, uma geografia que baseia-se em dados estatísticos sobre a produção no campo e a produção na cidade. Né? Então, nós vamos ter ali muita produção geográfica falando assim, o campo produz isso em tal determinada região, em tanta quantidade, exporta tanto. Nós vamos ter a produção de dados sobre campo e cidade. De uma certa maneira, os estudos teoréticos, eles vão ser importantes nesse mapeamento quantitativo, nessa cartografia quantitativa do território, porém a grande crítica aos estudos teoréticos é a pouca consideração sobre a questão social, né, e sobre as desigualdades, né, na relação campo-cidade. É claro que é um entendimento importante, né, importante a gente entender quais são os números que caracterizam ali, né, o campo e a cidade. Vocês vão perceber aqui no esqueminha, ó, tá aparecendo aí para vocês, eu passei o slide, fazendo um teste. Só me respondam, por favor, se mudou o slide. Professor, passou sim. Então, tá ótimo. Então, vocês vão perceber aí no esquema que o estudo teorético, ele vai considerar campo e cidade ainda separados, né? Vocês percebem que eles até se integram ali, né, com um processo, mas eles não são considerados diante de uma dialética ainda, né, que é a questão, que é a próxima corrente, que é a questão crítica. Eles ainda são dados separados que às vezes se relacionam, claro, mas continuam sendo uma produção de dados separadas entre campo e cidade, né? Então não se identifica os processos entre campo e cidade. Porém, dos anos 60 e 80, pessoal, nós vamos ter um grande processo que é a Revolução Verde, né? Que é o que a gente chama de Revolução Verde, que é o grande processo de modernização do campo, né? O Brasil, como a gente viu na aula passada, ele já tinha um histórico, né, do latifúndio, de monocultura, né, de uma relação agrária, né, sobretudo, muito desigual, de uma distribuição de terra desigual. E quando vem a Revolução Verde, né, propondo ali uma modernização do campo, né, onde surgem novas tecnologias e para aumentar a produção, a inserção do campo como modo de produção capitalista
global, né, nós vamos ter uma mudança intensa na relação campo-cidade, porque nós vamos ter também a expulsão, né, ali de uma boa parte da parcela de população que vivia no campo devido à falta de emprego no campo. Exatamente porque a mão de obra começa a ser substituída, a mão de obra manual, né, pelas máquinas, né, pela agregação, não sei se essa palavra existe, né, ela começa a ser agregada ali tecnologia e máquinas, né, nesse processo, que vai transformar o modo de produção do campo, né, e a questão, os estudos teoréticos da geografia não vão dar conta de entender essa transformação, né, porque só vão dar conta de entender da seguinte maneira, o IBGE começa a quantificar, olha, falar que tanta porcentagem da população mudou do campo para a cidade, né? Porém, os estudos teoréticos acabam não estabelecendo uma dialética de relação entre campo e cidade, que consiga identificar quais são os impactos sociais dessa transformação, dessa modernização no campo, né? Os estudos teoréticos vão identificar como a produção do campo aumentou com a Revolução Verde, né? Quais foram os índices de modernização, como que a tecnologia foi empregada, né? Porém, não vai conseguir identificar questões sociais e questões relativas às desigualdades sociais nessa relação campo-cidade no nosso país, tá? E aí nós temos a geografia crítica aí como caminho, né? É claro que os estudos da geografia crítica começam também nos anos 70, mas nós vamos ter um predomínio maior, né? Sobretudo nas produções didáticas, nas produções acadêmicas, né? Da geografia crítica a partir dos anos 90, né? Que é quando realmente os professores começam a assumir, né, o pensamento social da geografia, né, como perspectiva de análise, seja no meio acadêmico, como pesquisa, seja no meio escolar, né, enquanto didática. Então, nós vamos ter ali na geografia crítica, né, uma mudança nessa análise de relação campo e cidade, porque a formação social e o processo histórico de formação do território, né, começam a ser considerados. Então, toda aquela questão que a gente discutiu na aula passada, toda a formação histórica do território, como a distribuição da terra foi um processo intencional e desigual no nosso território, né, como que aquilo vai impactar, né, nas relações de trabalho, nas questões de concentração de terra, no desenvolvimento desigual do campo, desigual da cidade, né, de como a cidade e o campo se transformam nesse processo, né, e quais são os interesses e a quem servem esses interesses, né, tudo isso vai ser a geografia crítica que vai analisar aí numa perspectiva das dinâmicas entre campo e cidade, né. E é uma tendência contemporânea. É claro que a gente também tem tendências humanistas, né, que vão falar da identificação do campo e da cidade, dos sujeitos com o campo e com a cidade, né, mas o humanismo, ele vai do ponto de vista da subjetivação, da subjetividade, da experiência do sujeito, da memória, né, e que também é um ponto de inflexão e de reflexão que a gente pode levar para as nossas aulas com os alunos da educação básica, claro. Quando a gente pensa aí a geografia crítica, nós estamos pensando exatamente nos impactos, né, das relações de trabalho a partir da Revolução Verde, sobretudo. O êxodo rural, que é um tema normalmente discutido, né, no currículo, sempre vai estar ali no livro didático, né, a gente vai ter que falar sobre êxodo rural em nossa sala, né, o êxodo rural, ele provoca desigualdades que só a geografia crítica vai conseguir delimitar ali. Esses impactos, né, são desencadeados
desencadeiam, né, na verdade, uma relação de consumo produtivo agrícola global. E esses impactos vão ser diretamente relacionados, vão ser visíveis na paisagem que os nossos alunos conseguem enxergar no seu dia a dia. Porque hoje, quando a gente entende a integração entre campo e cidade, os processos de relação entre campo e cidade, como meios de produção globais, nós entendemos que as funções, aquelas funções separadas de campo e cidade, elas não que desapareceram, né? Eu acho que tem funções, a gente pode dizer que existem as suas funções próprias ali, modos de vida próprios ainda no campo e na cidade, né? Mas a gente tem tanto o campo e a cidade sendo produzidos espacialmente para atender um modo de reprodução capitalista global. Então, nós temos uma total transformação nas funções do campo e da cidade que provocam ali uma relação de consumo entre essas duas espacializações, né, essas duas espacialidades geográficas. Deixa eu passar aqui para o esquema. Ao contrário dos outros esquemas, né, a gente percebe que campo e cidade, por mais que tenham suas particularidades, nós temos agora um processo de relação dialética entre campo e cidade. Né? Nós temos, apesar de uma população urbana dominante, e aí a gente tem que tomar cuidado, né, para que a gente não pegue lá a teoria clássica. Deixa eu voltar aqui, ó. A teoria clássica, a gente falava meio que o campo determinava a cidade, né? Então, uma teoria clássica, o campo determina a cidade. Se a gente virar hoje e fazer uma análise de que a cidade determina o campo, nós meio que estamos voltando a uma análise de uma teoria clássica, vocês entendem? Nós estamos invertendo os processos, mas nós estamos partindo de um pressuposto da geografia clássica, que é o pressuposto de que campo e cidade não se relacionam, possuem funções distintas no espaço. Porém, na perspectiva da geografia crítica, não é isso que acontece. Nós não vamos ter a sobreposição da cidade sobre o campo, por mais que nós tenhamos novos processos de industrialização, novas relações de consumo na cidade, população urbana dominante. Nós vamos ter, sobretudo no Brasil, ali uma ampliação do terceiro setor, do setor de serviços e comércio como predominantes na economia, né? Isso não muda, né, a nossa historiografia agrária, né? Alguém está levantando a mão? Deixa eu voltar aqui. Sim, professor. Eu só gostaria de fazer talvez uma análise. O senhor acha que ainda nos dias atuais, por mais que tenhamos pensamentos que vejam o campo como moderno, como interligado à cidade, né? Você está no campo e você compra um produto lá da China que ele vai chegar no conforto da sua casa, né? Sim. Mas ele vê esse campo moderno no Sudeste. E um campo tradicional, arcaico e voltado para a história no Nordeste, por exemplo. Uhum. Eu vejo, Kelly, que nós temos... É claro que a gente nunca vai poder fazer uma generalização a todos os espaços. Mas mesmo no Nordeste, acho que a gente já tem muitos estudos da Denise Elias, inclusive, que é uma das referências aqui que eu trouxe para a nossa semana, que ela tem feito de como uma série de regiões do Nordeste já estão com o campo totalmente integrado, né, a essa relação de produção global. Agora, é claro que se a gente não precisa ir para o Nordeste, né? Eu posso estar aqui no Sudeste, aqui perto do Rio de Janeiro, nós vamos no interior, tem cidades de interior extremamente, sobretudo onde tem o predomínio das pequenas propriedades, né? Nós vamos ter ainda relações muito mais artesanais, né? Muito mais relações ali de campo ainda muito mais próximas daquele modelo do século XX do que é do atual. Mas eu acho que... Desculpa, mas assim, na questão do livro, né, muitas das vezes coloca, sim, essa modernidade, que não há mais essa diferenciação, mas não coloca como um contexto global, coloca num contexto focado
como se aqui que tivesse essa modernidade e essa relação, e em outros espaços não houvesse. Então, é a questão do livro colocar o moderno em uma área e com o outro não sendo moderno, sendo que o outro também é, tanto quanto ou mais. Eu também vejo dessa forma, Kelly. Eu acho que a gente precisa ter essa criticidade para entender que existem, claro, fenômenos que a gente precisa analisar localmente, né? Mas que essas relações globais, elas estão inseridas em diversas escalas, né? E em diversas proporções. Então, é claro que a gente vai ter lá no sertão nordestino, ou mesmo aqui no interior, entre Minas e Rio de Janeiro, por exemplo, que é um caminho que está perto da gente, mesmo na região sudeste, mesmo próxima de grandes centros industriais, de centros de grandes vias globais, de grandes fluxos, né, globais de circulação de informações e pessoas, mesmo próximas desses eixos, nós vamos ter o que o Milton Santos chama de rugosidades, né? Nós vamos ter outros tempos ali em pequenas localidades, em pequenas propriedades, né? É importante a gente pensar assim, o que são os fenômenos com os nossos alunos, eu acho que é importante ter essa dimensão, né? O que são os fenômenos estruturais, né, da relação cidade-campo, da relação da construção própria da produção do espaço, né? Quais são os fenômenos estruturais e provocá-los para saber qual que é a realidade local também, né? Porque às vezes nós vamos ter em diferentes localidades, diferentes processos. E é isso que é a minha provocação, a minha próxima provocação, até para a gente pensar o ensino dessa relação campo e cidade, né? Porque a gente também não pode determiná-la como um único modelo explicativo. E é por isso que eu estou trazendo aqui a importância de vários modelos explicativos e a história deles, para que a gente pense criticamente também a nossa realidade local com nossos alunos. Agora, eu concordo com você, Kelly, que muitas vezes, né, o livro didático só vai trazer um modelo. E talvez é um modelo estrutural mesmo, às vezes é esse modelo aqui, que eu acho que hoje é o mais predominante mesmo nos livros didáticos, que é entender aí o campo e a cidade como processo produtivo global, né? E claro que nós vamos ter, o que talvez os livros não deixam muito claro, né, é que nós vamos ter diferentes dimensões dessa relação, né, e diferentes tempos e espaços que reproduzem essa relação, de alguma maneira ou de outra, né? Agora, o que os autores, a Denise Elias, que é uma grande investigadora aí dessas regiões produtivas agrícolas, né, dessas relações entre campo e cidade, ela tem pensado, né, que mesmo que a gente tenha uma diversidade de fenômenos, né, até pela questão dimensional do território brasileiro, nós vamos ter sempre uma perspectiva, uma relação hoje de integração e de inter-relação, né, entre campo e cidade, mesmo nas pequenas localidades, mesmo nas pequenas propriedades, mesmo no sertão, né, nós vamos ter diferentes fenômenos que inserem as pessoas em modos de vida urbanos e globais. Então é isso que você falou, Kelly. Às vezes o senhorzinho lá tá lá numa fazendinha bem no sertão, bem isolado, mas ele tem um celular, né? Ele tem um acesso ali a uma tecnologia que permite alguma coisa que ele faça na cidade, né? Nós não vamos ter mais uma total separação entre campo e cidade, né? Então é muito difícil a gente pensar hoje em agricultura de subsistência. Onde a gente vai poder pensar num campo ainda como subsistência? Na maioria das vezes, em comunidades tradicionais, né? E também nas comunidades indígenas e quilombolas, né? Então, nós vamos ter populações ribeirinhas, uma série de comunidades tradicionais espalhadas pelo território brasileiro, que a gente ainda vai poder falar de algum modo de produção, e nem todas, porque em muitas delas, o modo de produção já é modo de produção capitalista global. Então, nós já temos a inserção de comunidades tradicionais dentro da reprodução do capitalismo global. Então, nós vamos ter comunidades indígenas, territórios indígenas na Amazônia, onde
a Natura faz aquela exploração lá de uma série de substratos para os seus produtos em parceria com as comunidades indígenas na Amazônia, né? Ou seja, e a Natura hoje é um conglomerado, né, que comprou a Avon, um dos maiores conglomerados de estética de produtos de beleza do mundo, né? Então, nós vamos ter diferentes dimensões dessa relação de produção entre cidade e campo. Então, acho que com os nossos alunos é perceber que mesmo uma comunidade indígena lá na Amazônia, no meio da floresta, ela está inserida numa relação global, né, na produção e reprodução do meio técnico, científico e informacional, né? É claro que viver ali no meio da floresta é diferente de viver no centro de São Paulo. Isso eu acho que isso é lógico. Então, o que a gente precisa entender com os nossos alunos, sobretudo, é que nós estamos aqui, sobretudo, pensando a produção econômica e, consequentemente, a produção de desigualdades. Porque, obviamente, que o acesso aos fluxos financeiros da Natura, por exemplo, as populações carentes, as populações tradicionais e ribeirinhas da Amazônia, têm pouco acesso. Isso, para mim, é meio claro, né? Então, para quem serve esse fluxo, né? O fluxo, por exemplo, desse exemplo da Natura, ele vai servir ao grande empresariado, aos especuladores do mercado financeiro. Então, mesmo uma produção quase artesanal dentro da floresta está inserida numa lógica global. É claro que isso é um exemplo, nós podemos dar N exemplos em diferentes localidades, por isso que é tão importante, né, que nós, como professores, entendamos também, né, a espacialidade do aluno, né, que região é essa que a gente está vivendo com o nosso aluno, que região é essa que a gente está inserido, quais os modos de produção dessa região, porque não adianta nada eu chegar na sala de aula e falar, olha, gente, campo e cidade são integrados, ou pegar lá o livro didático, né, Kelly, e fazer isso que você falou, o campo e cidade são integrados, está lá no livro didático isso. Porém, o aluno não vai visualizar isso. É muito, para o raciocínio do aluno, está muito mais fácil enxergar que o índio está lá na Amazônia, que não está integrado com o investidor na Natura que está na Bolsa de Valores em São Paulo. Que não tem integração. Né? É muito mais fácil para o nosso aluno entender que esses dois estão separados. Entendeu? Agora, a gente precisa entender com os nossos alunos, e a partir, eu vejo que a única forma dos nossos alunos chegarem nesse exemplo da Natura é antes entender aquilo que acontece na cidade deles, no modo de produção de vida deles, né, em como acontecem esses fenômenos na realidade local, né? Professor, Diego, sim. Posso fazer uma pergunta? Pode, por favor. Então, você está falando dessa questão de como as comunidades indígenas, os povos tradicionais estão inseridos nessa lógica capitalista de produção global. E aí você acabou de dar esse exemplo, por exemplo, de se não me engano, você falou de uma aldeia indígena relacionada com um cara que está na Bolsa de Valores. E aí eu queria perguntar como que você pensa essa relação, considerando aí a escala, porque acho que existe uma dimensão escalar desse problema que modifica um pouco as coisas. Então, quando você fala, por exemplo, da Natura produzindo cosméticos a partir de princípios ativos que estão dentro da Amazônia, eu entendo o que você está chamando a atenção, né? Existe uma empresa a nível global que está, de alguma forma, inserida naquela localidade, extraindo bens naturais para produzir cosméticos que não vão dar retorno financeiro para aquele grupo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando se dá para a gente dizer que isso configura uma inserção dessas comunidades na produção, nessa produção capitalista global. Porque aí a questão da escala, da forma como eu estou perguntando, entra no sentido de fazer uma diferenciação entre quem está, por exemplo, inserido, atuando, e quem está, por exemplo, sofrendo um processo de etnobiopirataria, entende? Uhum. Sim, então, mas quem está perguntando é Diego, né? Meu xará? Sou eu, isso, eu mesmo. Diego, eu acho que talvez a pergunta não é nem se está inserido ou não está inserido, mas a forma. Aí você já trouxe a forma. A forma é desigual. A forma
eu acho que talvez hoje a teoria, a ciência, né, geográfica, já não está discutindo quem está inserido ou não no meio de produção global, né, mas sim a forma. E aí, se a gente olhar para a forma, os arranjos produtivos vão trazer desigualdades. Então, nós vamos ter ali pessoas no interior do Goiás, praticamente trabalhando em trabalho análogo à escravidão, né, produzindo a carne que está sendo consumida na Europa, né? Ou então, está lá na própria Amazônia, né, pessoas, trabalhadores análogos à escravidão. Na verdade, análogos é uma palavra fofinha que inventaram, né, para uma escravidão, né? Não existe trabalho análogo à escravidão, trabalho escravo, né, sem condições, sem direitos trabalhistas, sem condições de trabalho, né? Então, eles usam esse termo para dar porque geralmente são pessoas ligadas ali ao poder que estão fazendo esse processo de escravidão, né? E é por isso que a gente tem que falar das relações de trabalho. Então, na verdade, não se questiona mais quem está inserido nessa lógica global ou quem não está. Eu acho que o que eu coloquei aqui embaixo, ó, entender essa divisão territorial do trabalho. E aí, entendendo a divisão territorial do trabalho, a gente vai entender quais são as funções, a forma, né, de que cada um está inserido nessa reprodução global, né, e compreender, consequentemente, as desigualdades produzidas por esse sistema, né? Então, mesmo um pequeno agricultor inserido lá que produz ali a sua hortinha, que vai lá vender na feira, numa cidade, né, do interior e tal, ele vai estar inserido, de alguma forma, nessa lógica global. Eu acho que a inserção já não é mais a questão, né? Agora, a questão é a forma. Então, como que o poder público insere a política territorial, né? Insere os pequenos agricultores, né? Por isso que a gente fala tanto de política para a agricultura familiar, né? Porque nós estávamos vivendo um processo, desde a Revolução Verde, que era que provavelmente a gente teria uma crise alimentar no país por falta de alimentos básicos. E, na verdade, de certa maneira, a gente está até vivendo, né, esses impactos. Porque nós não tivemos, a longo prazo, e de maneira muito efetiva, políticas de favorecimento da agricultura familiar. Por quê? A política do Estado brasileiro, desde os anos 70, pelo menos até os anos 90, foi de favorecimento do grande latifúndio produtivo, das agroindústrias, né? Do agrobusiness, do agronegócio globalizado. Então, por isso que a gente tem hoje tanta dependência das commodities, né? Nós tivemos ali um processo nos anos 2000 de grande crescimento econômico em decorrência dos preços das commodities. Não porque o Brasil estava se industrializando, né, necessariamente, né? Então, essa dependência das commodities só mostra como o nosso Estado, historicamente, pensou os arranjos produtivos capitalistas globais, né? E por isso nós tivemos que repensar as políticas de promoção da agricultura familiar, porque a agricultura familiar ela vai abastecer o nosso supermercado. Ô, Diego. Sim. Esses dois últimos tópicos aí que você colocou, entender a divisão territorial do trabalho, hoje vigente no país, e a dialética entre a ordem global e a ordem local, isso casa com a ideia do próprio Rui Moreira, né, que você passou no último texto, e também com do Caio Prado Júnior, né, que queria entender como que o Brasil estava inserido no sistema econômico da época também, né? Qual que é o sentido? Isso faz sentido isso que você está falando? Tem a ver com isso que você está falando? Claro, porque quem que falou, perdão, porque às vezes, gente, eu não sei quem está falando, porque eu estou no slide. É Rodrigo. Rodrigo. O que a gente pode pensar é que a divisão territorial do trabalho hoje, essa dialética de ordem global-local, que se manifesta hoje na paisagem, ela não é uma manifestação genuína e produto somente da globalização no século XXI, né? Ela é uma produção histórica. Então, por que em diferentes países a globalização não cria tantas desigualdades dentro do ponto de vista dos arranjos agroindustriais e da permanência da agricultura familiar? Porque
nesses países nós tivemos maior igualdade de distribuição das terras. No Brasil, não, nós tivemos a priorização histórica dos latifúndios e da monocultura, né? E, consequentemente, uma divisão territorial do trabalho totalmente desigual em relação a uma classe que detém determinados acessos à terra e aos meios de produção, e a grande maioria que foi excluída desse processo, né? E aí a gente vai, dentro da divisão territorial, aí hoje a gente faz um monte de recortes, né? E aí, dentro desses recortes, nós temos os negros mais excluídos que os brancos, nós temos as mulheres mais excluídas do que os homens, né? Uma série de outros recortes dentro da divisão territorial do Brasil, que a gente vai fazendo, né, em diferentes análises, que a gente pode entender essa relação campo e cidade, né? Mas totalmente a ver, porque esse processo é histórico, e a gente só vai entender a dialética dessa ordem global e local que a gente está discutindo agora, se a gente entender o processo histórico, né? Então, não é a desigualdade dada hoje, ela não é uma desigualdade produzida somente hoje, ela é uma desigualdade produzida historicamente. Então, a gente não vai conseguir entender qualquer proposição aí dessas dialéticas, né, entre ordem global e local, sem entender a história. Por isso que é muito importante a gente entender também a história da região onde a gente está trabalhando com nossos alunos, né? E aí eu já caminho um pouquinho aqui, gente, para as nossas considerações, para abrir para o debate, para que a gente pense tudo isso. Acho que a gente começou a pensar já, né? Pensar tudo isso no nosso ensino, na nossa relação com os nossos alunos, né? Porque a gente precisa pensar essa relação global-local, né? Eu acho que, e esse recorte espacial, né, ele começa pela materialidade da paisagem, né, da espacialidade, né, que a Lana Cavalcante chama, né, do aluno em relação àqueles fenômenos que ele consegue visualizar. Então, qual que é o método, qual que a gente poderia falar que é o método clássico, lá da geografia clássica, quando a gente pega lá o livro do Delgado de Carvalho, que eu analisei lá na tese. O método era o seguinte, trazer, olha, campo é isso, cidade é aquilo, e o aluno tem que entender isso, essa ideia. Ou seja, não tem observação, não tem relação, não tem qualquer tipo de trabalho que a gente faz ali com o aluno, com a realidade local dele. Essa é uma perspectiva clássica, né? E o que acontece muitas vezes hoje, quando a gente está na sala de aula? Às vezes a gente vai falar de relação campo-cidade, de ensino de geografia, né? Urbana, rural, trabalhar essas questões, e a gente vai trazer o conceito abstrato para o aluno logo de cara, né? Então, o que eu estou propondo aqui para vocês é que a gente inverta esse processo, né? Então, acho que, independentemente do modo que a gente vai fazer isso, porque eu acho que o modo vai depender da realidade de cada local que você estiver atuando, né? Mas não adianta nada eu chegar no... Talvez um começo seria, né? Eu posso chegar lá e falar, gente, vocês acham que campo e cidade são separados, são coisas diferentes ou são coisas iguais? Acho que isso eu já fiz em sala de aula, por exemplo, com os alunos no 7º ano, né? Mas trazer, assim, uma concepção abstrata talvez não seja uma estratégia muito produtiva ali com os nossos alunos, né? Eu vejo que nós podemos inverter esse processo no sentido de quais os fenômenos que os nossos alunos conseguem identificar no dia a dia deles, na cidade deles, né? Claro que isso vai variar de cidade para cidade, né? Então, a relação campo e cidade vai ficar muito mais visível, né, ali para um aluno, talvez, do ensino do interior, né, do que um aluno que está morando no centro de Belo Horizonte. Talvez o aluno, aí vai ser mais difícil, né, vai ser um processo de reconstrução ali, de ressignificação desse processo, porque o aluno que mora no centro de Belo Horizonte, ele acha que o campo não tem nada a ver com ele ali. Isso que é massa, né, da gente desconstruir essa ideia dele, né, porque ele vai entender que essas relações não são tão determinantes assim mais, né? Então, acho que a gente precisa pensar essa espacialidade dos nossos sujeitos, dos nossos alunos, né?
Entender o que a Kelly chamou a atenção, né, que a ausência dessas compreensões, dessas diferentes dimensões no livro didático, nos currículos, né, a gente vai ter um trabalho sobre a BNCC, no nosso último encontro, eu vou tentar trazer um pouquinho disso, de como pensar isso dentro dos currículos da BNCC, dos livros didáticos do novo PNLD, né, o que a gente pode usar ali, o que a gente tem que ir além, né, dos currículos e do livro didático para conseguir entender essa dialética, né, e tentar empreender aí, aprender esse conjunto de relações que dão os contornos dos territórios produtivos, né, então, antes de falar, né, talvez de trazer uma concepção do que é campo e cidade para os nossos alunos, a gente precisa compreender ali a localidade, a espacialidade dos fenômenos, para que ele consiga entender que campo e cidade não são separados, né? Então, acho que essa desconstrução é um processo, não é fácil, não é um processo simples, né? E é um processo que não tem uma fórmula mágica também, é um processo que depende um pouco da realidade inserida do nosso aluno, né? E aí a gente entra um pouco naquela lógica do menor, daquilo que está mais próximo, para até chegar no processo abstrato, né? No processo amplo de compreensão. Então, para chegar naquele exemplo da Natura, né, que eu dei, né, os nossos alunos vão precisar entender se existe esse processo na localidade deles, né, de visualizar esses processos, né? E aí temos vários problemas, né, gente, porque muitas vezes nós vamos ter ali uma série de conteúdos para serem dados, uma série de coisas para serem dadas, e às vezes a gente só tem uma aula para falar disso. E aí também tem uma limitação, né, que a gente não dá conta, e aí entra sempre no conflito nosso, né, de professor, né, o que é o ideal e o que é real, né, também tem isso que a gente não pode deixar de considerar, as condições do nosso trabalho, a desvalorização do trabalho docente, que são sempre questões ali que precisam ser consideradas, né. Bom, pessoal, acho que é isso, vou parar a nossa apresentação aqui. Peço novamente desculpas aí pela falha nos slides na hora que não estava passando, tá bom? Vou abrir para o nosso debate. Eu pretendia meia hora de debate, vai dar menos. Peço desculpas de novo. Quem puder, quem quiser abrir a câmera para dar aquele gostinho de aula para a gente, fiquem à vontade, tá bom? E vou pedir para que vocês agora, quem forem falar, vai levantando a mãozinha, usando aí o recurso da mãozinha. Diego, você levantou a mão de novo? Ô, professor, só uma sugestão, eu acho que a gente poderia colocar, às vezes, quem quer falar, colocar só no chat, assim, ó, inscrição, sabe? Porque aí a gente organizar, fulano colocou primeiro, depois outro. Acho que fica mais... não, é porque para mim aparece aqui quem levantou a mão primeiro. Já usando esse recurso aqui do levantar a mão, aparece na ordem. Aí quem está aqui para mim... não, então ok, tranquilo, então. Tá? Quem está aqui primeiro para mim é Satira. Isso, professor. Então, Satira mesmo, né, Satira? Isso aí é uma longa história. Tá? É uma longa história. Não tá, então no começo da próxima aula você conta essa história pra gente, pode ser? Pode. Mas então, assim, professor, então vamos para a provocação, né? Vamos lá. No início da sua fala, vou ver se eu consigo ser bem objetiva e vou iniciar, até porque eu vou ficar, se eu deixar os outros colegas falarem, eu vou me sentir intimidada, né? Porque os meus colegas são muito intelectuais, né? E voltando ao que você fala lá no início, né? O professor... Não sou intelectual, não. Como intelectual, assim, todos são. Mas, assim, como sujeito intelectual, né, assim, o sujeito, acho que fui eu que trouxe, assim. Aqui, eu tenho sentido um pouco isso, né? Eu tenho falado que eu me recuso a ser uma burocrata, e porque eu sou uma pessoa de criação quando eu falo no quesito as postagens que a gente faz para os alunos, né? A gente tem o Google Sala de Aula aqui, a gente faz as postagens, e eu tenho percebido que eu tenho seguido um caminho um pouco contrário dos meus colegas, porque eu quero ser provocada, e a provocação começa aqui, vocês,
né? Por isso que eu tomei o meu lugar de fala, porque aí os colegas vão vir, vão falar e vão me dar poder para me ir para a sala de aula, para fazer as discussões e todas assim. Mas vamos voltar para o chão da sala de aula, que é o que me interessa, né? A partir de tudo isso que você falou e que os colegas falaram, das teorias, né? Porque, assim, eu vou dar um pequeno exemplo que eu fazia a respeito disso, dessa relação do campo com a cidade. Vou tentar ser bem breve, por quê? Depois eu quero ouvir o relato dos colegas, porque eu quero fazer isso novamente de forma que para o meu aluno seja brilhante, não para mim, nem para os meus colegas. Até porque vai ser brilhante para os meus alunos, por quê? Porque os colegas vão falar muito mais deles aqui, os relatos brilhantes, e isso vai me empoderar para ir para a sala de aula e fazer a aula show. Quando fala aí da escala, que tem que ser significativo para o menino, né, aquela coisa toda, professor no 7º ano, a relação ou não de dependência, eu ainda vou pensar, né, do menino, o que me veio na cabeça alguns anos atrás, começar toda a história a partir da merenda deles. Mas antes, na fala de você, eu acho que a gente vai usar muito que a professora Ofélia, fiquei apaixonada na aula passada, quando ela começa, qual é a sua relação com o campo, aprendi muito. E o babado todo começa aí. Porque o aluno vai mostrando para você qual é o caminho que você deve seguir a partir da fala dele. E eu tenho muito observado isso, que eu tenho provocado os meninos com perguntas que para eles talvez seja idiota, mas eles vão construindo ali na plataforma um saber, uma treta geográfica que depois a gente acerta, né? Então, assim, talvez o meu caminho, né, porque eu já, de cara, já falo, né, que a gente é dependente do campo. Eu ainda preciso reavaliar minha fala e são vocês que vão me ajudar qual é o termo certo para falar. Me considero, assim, muito aprendiz aqui. Inclusive, eles ficam maravilhados quando eles me descobrem como aluna. Professora, a senhora é aluna? Eu falei, sou aluna. Né? Então, é tudo marketing, mas vamos embora. Então, assim, a relação da merenda, né? Porque aqui, a merenda aqui em Vitória, é agricultura familiar. Então, assim, a gente... qual foi a merenda hoje? Aí, eu acho que aqui, um dos caminhos é construir essa trajetória de volta, né? Reconstruir, construir, voltar ao princípio, né? Qual foi a comida hoje, quais foram os elementos, quem fez, né? E aí vocês trazem todos esses elementos que vocês trouxeram que eu não tinha me dado conta e que eu não vou dar conta de lembrar aqui, né? Mas eu acho que o caminho seria esse: pegar a merenda, transformar, primeiro, ouvir qual é a ideia que eles têm desses espaços, a partir desses questionamentos todos que você, professor, trouxe e que os colegas vão falar agora, que eu vou anotar tudo. E aí, depois, a gente chega na merenda e vai investigar da onde que essa merenda vem. Tanto da agricultura familiar, aquela que está no supermercado. E, professor, só quando eu colocar isso em prática que a gente vai descobrir onde que a gente vai parar. Mas vai ser massa. E aí, professor, vou falar para você, estou pouco me lixando quantas aulas vão se dar, porque eu me descobri uma pessoa muito ideológica e política. Eu não estou nem aí para o conteúdo. O lance é o que aconteceu na sala de aula, sabe? E aqui a gente tem muita liberdade. E eu acho que o meu filho me ensinou isso. O que é importante é aquilo que a gente constrói ali. E daqui a uns anos eu vou encontrar com esses mesmos alunos que talvez eu tenha deixado de falar um conteúdo, não é um, são vários, mas ele é o profissional, ele conseguiu o emprego dele, e aí eu vou poder olhar para ele, poxa, professora, isso. Professor, para mim, isso que basta. E aí, meus colegas, eu preciso desesperadamente da fala de cada um de vocês
porque eu quero aquele olharzinho brilhando lá na sala de aula. E amar a geografia só vai acontecer por 2 atores. Essa pós-graduação, o trabalho coadjuvante do professor, que está aqui, professor Diego, mas mais pela fala de cada um de vocês. Falas de intelectuais, porque vocês são, sim, e é isso que está no meu imaginário, ninguém vai destruir a imagem que eu tenho de vocês. E a fala dos colegas que estão no chão da escola, no interior de Minas Gerais. Tá bom? E eu preciso ouvir. Valeu, Satira. Eu respondi uma coisinha aí no chat, tá, para você. Gente, eu acho muito importante, mesmo que a gente tenha essa consciência de classe que o Rodrigo está chamando a atenção, a gente é operário, claro, mas é importante que a gente entenda que nós também somos intelectuais. Talvez queiram, existem interesses e grupos que queiram que o professor seja apenas um operário. Tá? Então, mas se a gente nos entender como intelectuais, a gente vai ter bastante dessa autonomia, dessa autoria que a Satira mandou ali na fala dela, tá certo? Eu acho que não se deixem enganar por pessoas, por grupos, por políticas que tentem tolir, né, que tentem cortar a autoria didática de vocês, a intelectualidade didática. Lembrando que intelectual não é só o que está na universidade, ao contrário, eu vejo que na escola a gente produz muito mais conhecimento, muito mais brilho, muito mais vida do que dentro da universidade. E eu acho que isso é muito, do ponto de vista filosófico, né, muito importante, como a Satira trouxe para a gente. Vou passar a palavra para não falar muito. Igor? Ótimo, Rodrigo. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Eu faltei a primeira aula, então o que eu anotei aqui talvez pode ser repetido ou não. Mas é mais uma questão mesmo para a gente discutir. Eu sou da área da história, eu não sou da geografia, então eu fui pensando essa temática toda aqui com os termos e conceitos que a gente estuda na história. Aí eu queria ouvir do professor um pouco e dos alunos discutir, como vocês são da geografia, mais a visão de vocês sobre o que eu vou trazer aqui. Bom, o que eu notei aqui, como ponto para discutir, é essa relação do campo-cidade com as ideias de progresso e civilização. E progresso econômico e civilização no sentido de ordem social. Isso numa perspectiva histórica. Considerando, né, que o Brasil, ele alcança estas ideias, ou traz, ou abstrai essas ideias, sempre tardiamente, né, até pela própria história de civilização e etc. Aí eu vou pegar minha cidade, Diamantina, como exemplo, para tentar mostrar como que essa questão de progresso e civilização aparece. Minha cidade, ela foi colonizada no século XVIII, teve a questão da mineração até o século XIX, e ainda tem resquícios disso. Mas, em termos práticos, ali no século XIX, com a era das abolições, da escravidão, independências, aí tem ideologias, Revolução Francesa, Revolução Industrial, tudo isso que vai chegando aqui no Brasil, da metade do século XIX, com a Lei de Terras, né, em 1850, que vai marcar ainda mais essa questão social, por exemplo, de quem tem direito à terra, e hoje a gente consegue ver esses grupos muito assim separados, né, ainda que existem grupos quilombolas, indígenas, etc. Esses grupos hoje estão ainda atacados por fazendeiros, etc., para a tomada dessa terra, né? Mas Diamantina, por exemplo, ela não era não tinha tantas características urbanas como a gente conhece hoje, no século XVIII, pela atividade de mineração. Mas com essa questão essas ideologias de progresso e progresso econômico, volto a repetir, e as ideologias de civilização, de ordem social, acontece assim, a abolição da escravidão, a partir de 1850, ela meio que já vai ficar dada, e o pessoal do interior de Minas, eles vão começar a se movimentar. O que eu quero dizer aqui
há uma queda da mineração, até pela descoberta de diamantes e ouro em outras partes do Brasil. Diamantina deixa de ser protagonista, né, no Império. E em 1870, por exemplo, aqui já chega a industrialização. Aqui a gente já começa fábricas e firmas, e a própria Diamantina, ela abraça essa ideia de progresso. Então, esse progresso econômico, então, abre várias fábricas. Aí você tem fábrica de lapidação de diamante, a fábrica do Biribiri, não sei se vocês já ouviram falar. Eu estudei os jornais da época, eles começam a anunciar, por exemplo, abriu até uma fábrica de chapéus em 1887. Isso tudo vai mudar, vai tornar Diamantina aqui, cometendo anacronismo, né? A gente pode projetar ela como um campo naquele período. Eu não estou usando o conceito certo, mas tipo, ela não está urbana, mas ainda naquele século ela sofre toda essa transformação, se torna urbana, industrial, e entra nessa lógica, que é esses conceitos que eu estou falando aqui para a gente tentar discutir, que é progresso e civilização. Então, eu queria ver como que esse conteúdo aqui dessa disciplina, ele pode ser discutido, sabe? A partir desses conceitos. Ô, Igor, vou te interromper aqui para te ajudar um pouco, que eu gostei Sim. muito do que você falou. A primeira PCH, né, Pequena Central Hidrelétrica, foi lá na fábrica de tecido, né, de Diamantina. A primeira do Brasil. Então, tem muito a ver com isso tudo que você falou. Eu achei que você foi muito bem nisso. Aí eu queria ver, professor, como que o senhor, como você traz, por exemplo, o que foi discutido na aula de hoje, esses elementos, com essas ideias que ainda hoje permanecem, porque o Brasil ele ainda está em busca deste progresso, dessa civilização que é nada mais que manter uma ordem social, né, verticalizada, e que o objetivo no final é se enquadrar, está dentro daquele quadro, né, de nações capitalistas mega desenvolvidas, de potência. Isso tudo numa discussão econômica. Sim, Óbvio sim. que tem política, mas sempre num viés econômico, sabe? Igor, na semana passada a gente fez uma discussão, na semana passada não, retrasada, né, não, na primeira aula. A gente fez essa discussão dessa perspectiva histórica, pensando ali, sobretudo, tinha, claro, um viés meu, de uma preocupação da gente discutir a distribuição desigual da terra no Brasil. Trouxe um vídeo sobre Caio Prado Júnior, pensando essas relações de classe que formaram o território brasileiro, e por isso que eu trouxe antes do que esse tema da aula de hoje, porque antes da gente pensar em ensino de geografia urbana e rural, a gente precisa compreender esses processos históricos, sobretudo do ponto de vista da produção desigual do território, né? Nós fizemos algumas discussões exatamente sobre divisões de classes que não são só econômicas, né? Nós temos divisões de gênero, divisões do ponto de vista não econômico, do ponto de vista das comunidades tradicionais, do ponto de vista de uma série de outros recortes do Brasil, de recortes populacionais mesmo, que foram silenciados ao longo da história. Nós falamos aqui na aula passada, inclusive, sobre o genocídio indígena, né? Sobre como, aí toca aí no seu ponto sobre a ideia de nação, né? Como nós construímos uma ideia de que os bandeirantes foram heróis, né? Sendo que eles eram assassinos. Eles eram grandes assassinos de indígenas, né? Então, nós trabalhamos um pouco esses símbolos. Não sei se a aula já está gravada e foi para o YouTube, Igor. Talvez valha a pena você ver. Eu não sei se o Cláudio mandou para vocês, mas eu posso colocar o link lá no... Acho que eu vou fazer isso. Lá no Moodle, tá? Eu vou colocar isso para vocês, a gravação da aula passada. Mas acho que é bom a gente relembrar que para entender esse desenvolvimento desigual e combinado, né, que o Milton Santos vai caracterizar dessa forma, esse desenvolvimento desigual e combinado da relação global capitalista
no campo e cidade hoje, eles são produzidos historicamente, né? Eles não são dados produzidos agora pela globalização, simplesmente genuínos, né, da globalização. São fenômenos de produção de desigualdade do território. E essa ideia de nação, ela é tão nefasta que aí, eu não sei se eu te entendi muito bem, Igor, mas eu vejo que sempre uma elite, né, dentro do nosso país tenta forjar uma ideia de nação, né, olha como somos todos iguais, sendo que não somos, né, olha como somos um povo amistoso, e aí eu falei disso na aula passada. O Brasil é cheio de conflitos, a história do Brasil é extremamente conflituosa. A questão é que transformaram, né, e você como historiador pode falar melhor do que eu, ao longo de muito tempo, né, os historiadores, uma parte dos historiadores serviram a elite e contaram uma história que é uma história muito tranquila, muito calminha, muito, né, olha como os bandeirantes entraram no sertão e ajudaram os indígenas, e não foi assim. Né, nossa história é conflituosa, nossa história tem muito sangue foi derramado no nosso território, e essa história foi negligenciada. E hoje nós estamos tentando ressignificar ela, né? Acho que recontar a história a partir daqueles, não daqueles que venceram, né? Mas sim da perspectiva daqueles que foram massacrados, que foram dizimados, que sofreram com a desigualdade da distribuição do poder, é o nosso ponto de partida aí para pensar as relações entre campo e cidade também. Então, acho que a geografia nunca pode se abster, né, dessa ressignificação da história, né? Então, a gente discutiu um pouco isso, eu queria pontuar, não sei se eu te respondi também, eu acho que era mais um comentário, né, Igor, do que uma pergunta propriamente dita, mas eu vejo que é importante que a gente revise, né, não fazer um revisionismo histórico, não é nada disso, mas repensar, ressignificar a história do ponto de vista da produção das desigualdades no território e da história que não foi contada por aqueles que venceram, né? A leitura que eu tenho, por exemplo, da história, estudando as elites, né, seja lá no século XIX ou atualmente, é que tudo relacionado ao campo, e por isso que eu queria trazer essa discussão sobre progresso e civilização, é porque ainda hoje tudo que é relacionado ao campo, para o Brasil, tem um significado ou carrega um tom de atraso, e por isso, desde sempre, existe este movimento de forçar uma urbanização deste campo, ou fazer marcações, levar alguns elementos que simbolizam, né, o urbano para este meio, para o campo. Simbolizam o urbano para o campo. Mas eu acho que é isso mesmo. Foi. E o campo como é tido, né, nessa ideia de atraso, mas é o campo que, ainda voltando ali na fala da Sátira, né, ainda o modo nosso de produção econômico é extremamente agrário, né, é extremamente baseado nas commodities, na agroindústria, né. Gente, os nossos alunos são convencidos a cada meia hora na TV de que o agro é pop, de que o agro é tudo, né? Então, é difícil a gente pensar essas relações, e eu acho que essa propaganda da TV está muito relacionada a isso que o Igor está falando, né, de formar essa ideia do progresso da nação, né, aliada a essa modernização, né, mas que, na verdade, é uma modernização, entre aspas, que mantém a mesma estrutura social desigual do campo e da cidade, né. Eu vou passar a bola, porque temos Sueli e Aline para falar, e Ofélia já está esperando. Ofélia, dá mais... Delfa, você me dá mais mais 5 minutinhos aí, Ofélia? Claro, Diego, eu estou adorando. Eu não consigo participar da aula mais cedo, porque tem um monte de coisa para fazer aqui em casa, faxina, criança. Dia de sábado é dia de faxina, é verdade. Esse gancho, para mim, é bom escutar esse finalzinho da aula, então fica super à vontade. O tempo é nosso, não é meu e seu, é nosso. Tá ótimo. Obrigado, Ofélia. Então, só a Sueli, que tinha se inscrito para falar, e a Aline
para compartilhar aí o conhecimento. Sueli? Bom dia, professor. Bom Tá me dia. ouvindo? Estamos te Tá me ouvindo. ouvindo? Colocar a Sueli? câmera. Ah, Eu prefiro. apareceu! Apareceu, Ô, Sueli. professor, para ser mais rapidinho, eu prefiro falar sem a câmera, pode ser? Pode, mas a gente É- já deu um inicial ali, já deu para ver Ah, você. já Foi deu bom. para ver, né? Então tá bom, eu sinto melhor assim. Então, pegando o gancho aí na Sátira e depois no Igor, para falar um pouquinho desse processo histórico. Na condição de professor, de aluno de ensino médio, eu acho que é mais fácil de tratar desse contexto da geografia econômica. O senhor acha que eu poderia usar uma linha do tempo partindo lá da colonização, entrando, né, pelo litoral do Brasil, depois pegando aí esse contexto da formação da região sudeste, principalmente com o café, né, colocando o café como a principal economia da época, e essa estratégia toda na industrialização e na construção das ferrovias, no princípio, né? Na década de 60, que aí vai começar com as ferrovias, e também com os portos, os principais portos, né? Que é o Porto de Santos, Paranaguá, e o nosso aqui de Minas, que nós não temos, mas que é em Vitória. Daí surgem os centros de distribuição. Então, a partir disso, professor, eu consigo colocar para o aluno, né, para o estudante, eu prefiro essa palavra também para o estudante, que o campo, ele determina a cidade, ele determina a logística para a cidade, porque para essa cidade hoje funcionar bem, se a gente vê, a produção ela sai do campo, os centros de distribuição também estão no campo, né? A maioria. Então, eu só queria, assim, uma opinião dos colegas que trabalham também com ensino médio, e a gente já trabalha mais essa parte, né? Se a gente usar essa linha do tempo, eu fiz um recorte rápido, não coloquei tudo. Se fica mais fácil para a gente fazer o aluno entender assim. Mas isso tem que ser, eu acredito, que no ensino médio, porque no ensino fundamental, a gente vai trabalhar colocando mais mapeado, como a Sátira coloca, buscando, fazendo, né, o aluno pensar e trazer para a gente da onde que veio o seu alimento, como que ele foi produzido, se ele foi utilizado, se foi utilizado mais o processo de uma agricultura mais familiar, mais orgânica, e entender, ensinar para ele também, né, o que fazê-lo distinguir essa agricultura orgânica da agricultura mais extensiva, e que a gente usa o agrotóxico, que a gente vai usar as pesticidas, né? E tudo isso tem que falar um pouquinho para eles entender, porque muitos já conhecem, mas nem todos sabem o que é, né? Então seria isso, professor, colocar e ver o que meus colegas colocam aí para mim. Tá ótimo. Sueli, obrigado, viu? Acho que essa fala é importante para a gente pensar, né, nessas diferentes estratégias. Eu concordo com você que é diferente a abordagem que a gente dá no ensino médio e no ensino fundamental. E essa questão da linha do tempo, que eu acho que é muito importante a gente trabalhar, sobretudo no ensino médio, eu só faria um adendo na sua fala, né, de pensar que essa determinação do campo para a cidade, ela foi um processo histórico. Hoje não se configura dessa forma, tá? Então, a formação dessa relação cidade-campo, ela pode ser dita do ponto de vista da determinação de um modus operandi do campo sobre a cidade ao longo de uma parte do processo histórico, sobretudo até a chamada Revolução Verde, ali nos anos 70. O que nós temos a partir dos anos 70, aí sim, é que o campo e a cidade integram um modo de produção capitalista global, com diferentes escalas, claro, com diferentes fenômenos, né? Mas eles ambos estão integrados num sistema produtivo global, né? Que é toda essa discussão, essa última discussão que a gente fez na aula.
mas eu acho interessantíssimo trazer a linha do tempo, sobretudo para os alunos do ensino médio, porque isso, é claro, eu não gosto muito de trabalhar só em função do Enem, eu sempre falo que o Enem é um adendo à nossa aula no ensino médio, mas ele é um importante instrumento de acesso ao ensino superior para os nossos alunos, né? Então, a gente não trabalha só em função do Enem, mas a gente pode pensar no Enem. E pensar essa linha do tempo, né, pensar esse processo que você trouxe, é extremamente importante no ensino médio pela formação, para a formação daquelas questões contextualizadas. Porque, às vezes, não cai uma questão sobre isso, mas essa linha do tempo ajuda o aluno a responder uma questão da história, por exemplo, né, ou até da sociologia, né? Então, acho que é importantíssimo no ensino médio essa linha do tempo que você fez, fazendo essa consideração, né? Porque aí ele precisa entender como é hoje, né? Como que o processo mudou a partir ali da Revolução Verde, tá? Ô, professor, desculpa interrompê-lo. Então, eu gostei muito que o senhor me corrigiu aí nessa questão de eu dizer que determina. Então, determina a partir do que eu li, né? Não foi uma... Sueli, não foi uma correção, porque você está certa. Determinou no processo histórico. Sim, de fato, sim. isso a gente pode dizer, né? Isso, muito Até os bem. anos 70, determinou de fato. E aí a gente Isso. tem que deixar claro isso, que a partir dos anos 70 nós temos uma mudança do modo de produção, tá bom? Entendi. Então, só para completar rapidinho, a respeito do Enem, é justamente por isso, professor, porque no ano de 2017, eu lecionei Geografia dos Transportes no curso de Logística, então, por isso, também eu tenho um pouquinho de conhecimento a respeito desse tema. E aí, a minha aluna, ela era também do ensino médio e ia prestar o Enem. E caiu exatamente essa questão da formação da região Sudeste e a economia cafeeira, né? E ela acertou a questão. Então, assim, ela me agradeceu tanto. Professora, eu acertei a questão que eu aprendi. Então, isso é que, assim, é muito gratificante. E a gente sabe que é o que ocorre hoje no nosso sistema de ensino, né? Por mais que a gente queira colocar as questões, a gente tem que atender o sistema, né? Então é só por isso. Muito obrigada e um bom dia a todos. Obrigado, Sueli. Valeu muito a sua fala. Aline, que estava esperando só para finalizar, gente, para eu passar para a Ofélia a aula. Eu acho que pode passar já, porque, assim, o que eu vou falar já ficou para trás, muito para trás. Não, mas não deixe um ponto para trás, por favor. Não, então, você acabou falando, mais ou menos, o que eu ia falar, que eu acho que tudo tem que ser compreendido na lógica capitalista. Uhum. E tudo não parece ser como é que fala? Uma sobreposição de etapas naturais, são provocadas. Lembrar da relação campo-cidade, lá na Inglaterra, do século XVIII, como é que chamava aquela lei lá? Acho que era cercamento dos campos, né? Que fomentava a industrialização. Isso aconteceu um século mais tarde no Brasil. É tipo isso. Então, agora, como que eu vou explicar isso para o menino? Ensino fundamental não tem jeito. Mas, se você construir essa noção de capitalismo nele, aquilo que a professora Dayana falou tão bem para nós, que foram tudo aquilo que veio a partir, como herança, né, da colonialidade do poder, lembra? As estruturas todas prontinhas, a divisão racial do trabalho, não foi? Então, agora, isso tudo é muito difícil, eu confesso que é difícil, e o livro didático não dá essa abordagem. Mas se a gente explica para o menino as relações assimétricas dentro do capitalismo, se ele entender isso, eu acho que ele vai conseguir encaixar tudo aí, tudo que ele analisar, seja na macro, na micro escala, em diferentes tempos, sabe como? É mais ou menos isso que eu queria te falar. Obrigado, Aline, eu concordo. Eu vejo que mesmo no ensino fundamental a gente adota uma abordagem diferente, mais adaptada, né, ali ao contexto do aluno e ao próprio desenvolvimento, né, da criança, mas eu concordo plenamente com a Aline no sentido de que talvez pontualmente a gente não consiga explicar toda a complexidade do processo,
né? Mas se ao longo do tempo, nós como professores, fomos construindo com os nossos alunos essa ideia de como os fenômenos geográficos estão associados aos diferentes modos de reprodução capitalista, porque o modo de reprodução capitalista vai mudar ao longo do tempo, né? No século XVII era um, no século XVIII outro, né? Foi isso que eu falei para a Sueli agora. Até os anos 70 a gente pode falar de um modo de produção capitalista no campo, depois dos anos 70 isso muda. Então, acho que do ponto de vista geral, Aline, a pensar essas relações capitalistas para falar dos fenômenos geográficos é sempre muito profícua, porque aí no ensino médio, de fato, a gente vai conseguir chegar nessas relações mais profundas com eles, né? Porque aí a gente consegue, eles já vão ter construído uma base sobre o que é o capitalismo. E eu acho que quem já pisou na sala de aula do ensino médio consegue visualizar isso, porque tem turmas que a gente chega e eles não tiveram essa base. A gente precisa começar lá do começo do capitalismo, da base do capitalismo, de entender as desigualdades, né, de entender o modo de produção capitalista, exatamente porque não tiveram essas estratégias no ensino fundamental. Então, é muito importante a gente entender essas diferenças entre ensino fundamental e médio, e as abordagens entre elas, né? E eu concordo plenamente aí com a Aline. Bom, pessoal, já roubei aí 15 minutos da professora Ofélia. Peço mil desculpas de novo, Ofélia. Eu acho que isso aí a gente vai ficar fazendo esse acordo aí. Se você quiser, um dia a gente inverte para você roubar um tempo meu também, tá? Fica à vontade. Não, tranquilo, Diego. Porque como a minha disciplina é Educação do Campo e a Geografia tem tudo a ver. Sim, então, sim. inclusive, isso me faz, assim, essa questão que a Aline colocou, tá, bem, a base do capitalismo, mas como ensinar isso, eu encontro essa dificuldade também com os estudantes que chegam, os calouros, primeiro... Na graduação, sim. Eu dou uma disciplina que é Ciência, Tecnologia e Sociedade, então... Não tem como não abordar essas questões. E eu vejo que chega muito cruz, no sentido de reflexão, de visão, de compreensão da relação entre o global e o local, de como funcionam as relações de trabalho, do capitalismo, do campo. E o que eu tenho trabalhado muito, que tem ajudado muito a facilitar essa compreensão, é trabalhar com vídeos. E tem vídeos, assim, que com certeza todo mundo conhece, aquele da história das coisas. Sim, sim. Ele é muito simples, e ele abre uma porta. Não importa o grau de complexidade que a pessoa tem. É ótimo, eu também trabalho, junto com a globalização vista do lado de cá. Isso também, eu ia falar isso também, que maravilhoso. Tem também, como eu trabalho com essas questões de ciência, tecnologia e sociedade, eu trago muito a questão da tecnologia. Então, tem também um vídeo que é ótimo, que é a obsolescência planejada, que é ótimo também, vai trazendo toda essa questão, e o pessoal fica assim, abre uma chave, de repente, muitas coisas que eles têm visto ao longo, né, do ensino fundamental e médio, encaixa a partir dessas outras narrativas. Então, é interessante ver tem muito material hoje em dia, né, a gente tem tanto que nem sabe tudo que tem, né? Mas é uma estratégia didática bacana, especialmente com o ensino médio, funciona muito bem, que eles já gostam de debater, então, a partir do vídeo, abre um leque de possibilidades para abordar esses conceitos de uma forma mais dinâmica e que traz também as vivências deles, né? Sim. Gente, eu vou me despedir, então, deixar a professora Ofélia à vontade. Eu acho que um relato da professora Ofélia foi muito importante, porque a gente que está no ensino superior, a gente sente os mesmos dramas, as mesmas dificuldades, né, de qualquer professor, né? O professor, a função do professor está muito relacionada com esses dramas do nosso cotidiano, da função docente, que são essa forma de conseguir
tocar o aluno, de fazer um ensino significativo para ele de alguma maneira. Então, acho que o relato da professora Ofélia foi fantástico para dizer, nós até pensamos aqui, teoricamente, muitas coisas, mas na hora que a gente está na sala de aula, a gente vai sempre encontrar, não existe uma fórmula mágica, a gente vai ter que ali encontrar um desafio, né, e a gente vai lidando ali com as nossas experiências, com os vídeos, com outras possibilidades que a gente pode usar, tá certo? Eu queria mandar um abraço para todo mundo, obrigado por me ouvirem, por compartilhar os saberes de vocês, fico muito feliz com quem... Ofélia, pode ir puxando a orelha deles, que eles ligam as câmeras, viu? Que eu fui puxando, eles ligaram as câmeras, então eu tô contando porque eles aparecem, eu vi quando eu entrei que estavam todas as carinhas, eu falei, ué, o outro dia não tinha tanta carinha no meu? Exatamente. Dessa vez eu puxei a orelha, eles apareceram, tá bom? Gente, tchau, bom fim de semana, Ofélia, boa aula, obrigado aí pelo tempo. Obrigada aí também por poder compartilhar esses minutinhos, Diogo, fica à vontade, porque é tudo a mesma coisa, então serve como introdução. Tá ótimo, obrigado. Não se preocupe, tá bom? Abraço, bom final de semana para você.